Quando Abraão voltou da guerra, cansado depois de uma grande batalha, o mínimo que se poderia esperar é que ele recebesse um banquete. Porém, o texto bíblico nos diz que um sacerdote chamado Melquisedeque trouxe a Abraão apenas pão e vinho. Os antigos hebreus eram nômades que viviam no deserto. Aqui temos mulheres beduínas, ou seja, mulheres que vivem no deserto em Israel. Essas pessoas, a cada certo tempo, levam suas tendas para diferentes lugares. Por este motivo, para se fazer o pão, se usa um metal curvado e embaixo se coloca brasas, algo simples e também móvel, pois um nômade está sempre viajando de um lugar para o outro. Já um árabe da cidade geralmente utiliza um forno fixo para fazer o pão. Este tipo de pão é feito de uma forma maleável, para que se possa preencher com algo, como se fosse um shawarma. Este é um pão muito simples, feito de uma forma arredondada. Para se fazer este tipo de pão, se utiliza como base a farinha de qualquer grão que esteja disponível no momento. Essa farinha então é moída, e a isso acrescentam um pouco de azeite, um pouco de água e um pouco de sal. E isso é tudo. Este tipo de pão não leva fermento, e isso é algo extremamente importante, pois o fermento faz com que o pão cresça, porém também vai permitir que o pão se estrague, pois o fermento na massa de um pão, em um curto período de tempo, fará com que este pão se estrague e crie bolor. Por este motivo, você encontra nos escritos do primeiro século o fermento como símbolo do pecado, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. A Bíblia hebraica menciona alguns tipos de pães, como por exemplo, lechem, que pode significar pão ou qualquer alimento. Em Êxodo capítulo 29 e versículo 23, encontramos outro tipo de pão, cujo nome em hebraico é kikar. Esta palavra indica algo circular, exatamente como o pão pita, que também é conhecido como pão sírio ou pão árabe. Depois temos outro pão, que é mencionado como matzah, que é o pão que se come na festividade de Pessach, ou Páscoa judaica. A matzah é literalmente um pão do deserto. Nos tempos bíblicos, quando se viajava uma longa jornada, como por exemplo de Jerusalém até Damasco, tendo em vista que se utilizava camelos ou mulas como meio de transporte, se levava como alimento apenas dois elementos, que eram o pão e o vinho. Um exemplo disso pode ser encontrado no livro de Josué, capítulo 9. Eis o nosso pão. Estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rasgados. O pão sem fermento não se estraga, e o vinho também não se estraga. O vinho, quando fermenta, ele acaba matando as bactérias, e por este motivo eles levavam vinho em uma viagem, pois não se sabia a procedência da água. Muitas pessoas acabavam adoecendo por beber água, pois os animais faziam suas necessidades nos rios, e a água de poço é água parada, e muitas vezes fazia mal à saúde.
Até hoje, se você for, por exemplo, visitar o Egito, você é aconselhado a não beber água, e no lugar da água te dão o suco natural de alguma fruta. Por estes motivos, o pão e o vinho no Antigo Oriente Médio simbolizavam a vida. E é exatamente por esse mesmo motivo que, séculos mais tarde, Yeshua entrega a seus seguidores pão e vinho. Quando ele entregou pão e vinho a seus seguidores, foi o mesmo que dizer: Estou entregando minha vida a vocês, para que vocês possam viver neste mundo que simbolicamente é um deserto. E esta mesma ideia está presente quando Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho, pois foi o mesmo que dizer: Em nome do El Elyon, que você tenha vida, pois desejar uma longa vida era uma forma de saudação. Então, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.